Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Centro Espírita Casa de Amor, que está localizado aqui em Macapá, capital do Amapá, no bairro Infraero 1. Eu me chamo Márcia Correia e hoje trouxe mais um assunto, mais um tema do Evangelho Espírita para nós conversarmos. O tema de hoje é Ante o Divino Semeador. Vamos conversar um pouquinho nessa abordagem que Emmanuel, o espírito mentor de Chico Xavier, faz acerca do Evangelho de Marcos. Hoje, então, a gente conversa sobre esse tema. E eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador da terra? O semeador da terra foi Jesus, quando veio ao mundo e trouxe tantos ensinamentos, tantas lições importantes, tantas lições que ainda estão sendo estudadas, que ainda estão sendo compreendidas pela humanidade, com as suas imensas dificuldades, e ainda estão iniciando a ser vivenciadas de verdade, do fundo do coração e da alma. Então, Jesus é o semeador da terra. E a humanidade, nós todos, somos a lavoura de Deus que confiou a Jesus esta semeadura. Ser semente é uma tarefa muito difícil, né? Vamos imaginar a vida de uma semente, quando o lavrador atira a semente sobre a terra, né, na cova cavada para que ela ali receba os nutrientes da terra. Ela é mergulhada na escuridão do solo e ali, oprimida, sozinha, tem que desenvolver os seus mecanismos de crescimento. Assim somos nós. Nós somos colocados no mundo material, na vida corpórea, para desenvolver as nossas capacidades morais e intelectuais no sentido da criação, no sentido das leis de Deus. Quantas dificuldades encontramos, não é? Então, aquela semente sozinha, né, que foi colocada lá no fundo da terra, liberta-se, mesmo com todas as dificuldades. Ao crescer, ela se depara com as intempéries do tempo, né? Com as trovoadas, com as tormentas, com a lama provocada pelos temporais, com os vermes, com fungos, todo tipo de ataque àquela pequena plantinha, aquele pequeno ser que ainda está iniciando sua vida, sofre. Mas ele traz no seu DNA divino a fé na força da criação, a fé naquele que o criou, né? Que o criou para o crescimento, para a evolução, para desabrochar e se tornar frutífera, florida, trazendo vida ao mundo onde ela veio habitar. Então, nós não somos muito diferentes dessa sementinha que vira uma grande árvore, né? A semente cresce, do mesmo modo nós, quando nascemos na vida corpórea, temos é assim que deveria ser, infelizmente muitas crianças não contam com esse apoio, num mundo ainda tão inferior como o nosso, mas a natureza nos indica que a criança pequena precisa do apoio dos pais ou de cuidadores até que ela possa se firmar sobre os próprios pés, caminhar sozinha e atingir a idade da razão para aprender a lidar com as suas demandas de vida, com os seus problemas, né, com maturidade, aprendendo com as dificuldades do mundo, que não é um ambiente fácil, muitas vezes é um ambiente muito hostil. Então, essa criança que somos nós, assim como a semente, passa pelas dificuldades do crescimento e atinge a ideia da razão, a idade da razão. E nesse momento precisa compreender o mundo à sua volta, né? E lidar com todos os desafios que ele apresenta, que são desafios de sustentação, né? Aqueles desafios que precisamos travar para sustentar a nossa existência material, que são os desafios de compreensão do mundo, né? De lidar com as dificuldades do outro,
com o temperamento das pessoas, com interesses múltiplos que existem na sociedade. Saber como lidar com tudo isso é o grande desafio que nós, como seres humanos, temos a enfrentar de crescimento, né? Porque a gente cresce para o brilho solar como as plantas. Nós nascemos da luz de Deus, da criação, e caminhamos de volta para a luz, porque nesse decorrer do nosso aprendizado, mergulhamos nas trevas dos vícios, né, do egoísmo, do orgulho, das paixões mundanas, das disputas por poder, das disputas pela satisfação do ego, das vaidades. E à medida em que mergulhamos nessas demandas materiais, nos afastamos da luz que nos criou. Temos mais dificuldade de enxergar essa luz e suas emanações sobre nossas vidas, e aí desenvolvemos inúmeras dificuldades para a nossa própria existência, né? Então não é fácil para nenhuma espécie crescer. Não é fácil para os animais, não é fácil para as plantas e não é fácil para nós, seres humanos, crescermos nesse mundo tão desafiador. Porém, o Evangelho de Jesus, que Jesus trouxe ao mundo e que foi escrito, transcrito pelos apóstolos, né, por seus seguidores, por aqueles que ouviram tudo que Jesus disse ao longo de sua passagem pelo mundo, todos os ensinamentos, as pregações, as verdadeiras aulas de vida que Jesus nos trouxe, esses apóstolos registraram por meio de sua grande mediunidade, né, que ao longo dos anos seguintes após o desencarne de Jesus, conseguiram obter com retidão essas informações preciosas para transmitir para a humanidade aquelas que ainda hoje lemos, estudamos e tentamos em diversas religiões, porque se há algo que é consenso entre os cristãos, são os evangelhos, são os ensinamentos morais que Jesus deixou, né? Então, o que é não esmorecer? A partir dessa sensação de isolamento que a gente tem, e a gente tem isso de vez em quando aqui na Terra, né? Acho que ninguém escapa de uma hora ou outra pensar, poxa, mas eu estou sozinho. Se eu não fizer por mim, ninguém fará, né? Essa caminhada é solitária, mas não precisa ser solitária no sentido da melancolia, né? Joana de Ângeles nos diz que nós somos a única pessoa com quem podemos contar do berço ao túmulo e depois do túmulo, de acordo com o que fizemos na encarnação presente. Então, podemos entender isso como uma profunda reflexão sobre autorresponsabilização, mas não sobre solidão, porque nós estamos no mundo para interagir com os nossos semelhantes, com os nossos parentes, familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, com as pessoas na rua, com todos aqueles que nos cercam, né? E principalmente no mundo contemporâneo, com o uso muito intenso da internet, das redes sociais. Então, nós estamos conectados o tempo todo com as pessoas. E não estamos sozinhos. Viemos para o mundo para interagir e, nessa interação, compreender a nossa tarefa e executá-la à luz do Evangelho de Jesus. Então, sozinhos não estamos. Porém, a nossa caminhada para a individuação, para a descoberta de quem realmente somos e como devemos executar a nossa vida dentro das leis de Deus, é uma tarefa solitária. Por quê? Ninguém pode fazer por nós. As pessoas podem nos ajudar, mas elas não podem ser responsabilizadas por nossa trajetória, né? E como é que a gente desenvolve essa fé, essa força diante
da incompreensão do mundo, dessa sensação de estarmos sozinhos, das provas aflitivas e muitas vezes rudes. A gente desenvolve isso crendo no poder de Deus nas nossas vidas, né? Porque Ele nos criou para a imortalidade, Ele nos criou para a felicidade. E tudo que Ele nos oferece é nesse sentido, para que nós desenvolvamos em nós os valores que vão nos levar a esse lugar de felicidade que está aqui dentro de nós. Nós só temos que trazê-lo de volta, né? Vencendo tudo aquilo que nós construímos ao longo de nossas muitas vidas, mergulhando, né, nas dificuldades do mundo material. Então, nós fomos trazidos ao mundo para o trabalho no bem. É o trabalho no bem que vai nos apontar o caminho da felicidade. E trabalhar no bem não é só fazer um ato de caridade material, não é só dedicar uma hora para visitar doentes nos hospitais, não é algo que se destaca do seu modo cotidiano de viver. É algo que penetra a nossa forma de ver a vida e transforma a nossa forma de executar a vida. Então, trabalhar no bem é incessante, é em todos os momentos, é da hora que a gente acorda à hora que vai dormir. Inclusive durante o sono, porque podemos ser trabalhadores do bem durante o sono em espírito, né? Então, é uma atitude de adotar uma nova forma de vida. Hoje a gente vê muitos esforços, e que bom que a gente vê isso na humanidade, de mudar hábitos alimentares, de buscar uma vida mais saudável, de ter uma alimentação de qualidade, praticar esportes e praticar yoga, praticar várias situações que ajudam na saúde do corpo e na saúde mental. Hoje em dia, essa é uma busca constante do ser humano. Mas essa busca constante tem que agregar também constantemente a atitude no bem. Eu não posso evoluir sozinho. Eu só posso evoluir se eu evoluir junto com o meu semelhante, ajudando e sendo ajudado por ele, né? Então, essas questões é que a gente vem trazendo hoje. E aí Jesus nos propõe: vamos nos erguer para a luz soberana. Erguer-nos para a luz significa voltar para essa condição de nascedouro que nós temos. Nós somos seres também, como disse Joana de Ângeles, lucigênitos, que significa nascidos da luz. Nós nascemos da luz maior, que é a luz de Deus. Deus nos programou, nos projetou e nos deu o livre-arbítrio para vivermos como espíritos eternos. Então, nascemos da luz, somos lucigênitos. Vamos incorporar esse conceito na nossa mente, no nosso coração. Sou um ser lucigênito. Eu tenho luz divina em mim e eu preciso acender essa luz. Eu preciso limpar tudo aquilo que envolve a minha vida, a minha mente, os meus pensamentos, as minhas atitudes, para colocar essa luz de volta a brilhar, né? Olharmos para o nosso sol interior, para enxergarmos essa luz e brilharmos. Esse é o caminho proposto por Jesus para a verdadeira felicidade. Ele, Jesus, é o nosso caminho permanente. Como? Jesus veio para se dar como exemplo. Ele é o exemplo que precisamos seguir. Já somos que nem Jesus, iguais a Jesus? Não. Estamos bastante longe deste ser tão iluminado, desse espírito tão elevado. Mas temos Jesus como modelo. Sabemos quem é o modelo. Deixou no Evangelho, dos 4 evangelhos, pelo menos aqueles que a gente conhece como oficiais do cristianismo, estão lá os ensinamentos morais que devem nortear nossas vidas, para que nós possamos caminhar no sentido de nos tornarmos este exemplo que é Jesus, ou parecidos com este exemplo, próximos deste exemplo cada vez mais,
até atingirmos a perfeição relativa e aí sim a verdadeira felicidade. Por isso que Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, não é deste mundo, neste mundo momentâneo, existencial que vivemos hoje, porque estamos em evolução, mas a felicidade é para todos nós. Junto de Jesus, seguindo o seu roteiro santificador, estão os espíritos de boa vontade. Quem conhece, que se depara com os evangelhos, de acordo com a religião onde esteja presente, que mergulha para a compreensão sem aquela fé ingênua, mas com uma fé raciocinada, estudando de fato os significados daquilo que Jesus deixou e trazendo para a vivência, porque não basta ler, não basta estudar, não basta pregar, é preciso viver o Evangelho para que nós possamos enxergar essa luz e evoluir. O que é o Evangelho? É Jesus espalhando as suas sementes de amor para toda a humanidade. Todos podem ter acesso aos seus ensinamentos, todos podem ter seus corações tocados pelas leis divinas a partir dos ensinamentos de Jesus. Todos estão convidados a viver uma vida mais próxima do bem, da caridade, do perdão, de relevar as coisas pequenas, de caminhar mais na direção da luz. Todos estão convidados a isso, porque Jesus, feito o vento, espalhou essas sementes por todos os lugares onde passou e elas ainda estão vindo, diariamente. Elas chegam a nós de diversas formas, por meio de leituras edificantes, por meio de músicas, por meio de acontecimentos cotidianos, às vezes na palavra de um amigo que nos quer bem. Aquele amigo vem e diz algo que às vezes a gente não está esperando, mas está precisando muito ouvir. Então, essas sementes estão aí nos cercando, nos convidando a compreendê-las e a seguir nessa estrada tão bonita que é a estrada de Jesus. Mas quem não quer seguir, geralmente fica à beira do caminho, né? Sabe aquela situação que a pessoa, vou fazer uma caminhada, vou caminhar, vou seguir em frente, vou levantar, vou enfrentar os meus desafios, mas tem aquela que senta na beira do caminho e aí ela fica esperando, Esperando sempre que alguém resolva os seus problemas, que alguém esteja ali, um mentor, um instrutor, um professor, um padre, um pastor, um palestrante, que traga as soluções para a sua vida. Isso é ficar à beira do caminho, É ficar lastimando, reclamando, sempre se vitimizando, com tudo. É vítima do mundo, é vítima das pessoas, é vítima das circunstâncias. Nunca é responsável pelo que fez, nunca é responsável pelo que disse, nunca é responsável pelo que dissemina, Então, é o mundo, são as circunstâncias, é a vida, são as pessoas, são os desafetos. E essa pessoa que fica ali sentada à beira do caminho, ela para o tempo, de evolução. E aí, gente, ela não vai evoluir? Vai. Só que vai demorar muito. E cada vez que a gente para, a gente acarreta sofrimentos, porque o nosso espírito, ele clama por evolução. A gente se inquieta com as coisas, a gente quer crescer. Lá no fundo tem uma chama sempre acesa, sempre querendo ir mais além. Mas, às vezes, o comodismo, e todos esses aspectos que eu acabei de citar, o vitimismo, a lamentação, a reclamação, nos fazem parar na beira do caminho. E isso é um atraso de vida, porque as leis que nos regem, que são as leis divinas, elas se expressam
pela evolução, pelo crescimento, pela disciplina, pela responsabilidade. São esses aspectos de conduta que vão nos levar a atingir aquilo que nós queremos atingir na vida. Então, para isso a gente precisa ficar atento ao caminho, a esse caminho mostrado por Jesus, de ficar atento o tempo todo, né? Porque às vezes são como é que a gente diz, as pegadinhas são muito e nos surpreendem. As pegadinhas do mundo, das outras pessoas, dos interesses diversos, as tentações, né? Isso exige de nós uma atenção constante e a prece nos ajuda muito nisso. Atenção a tudo que nos cerca, reflexão, prece, serenidade para tomar decisões e tomar atitudes e não agir feito um irracional por impulso, por raiva, por inveja, né, por uma série de sentimentos e dificuldades que todos nós temos. Então, a gente precisa saber caminhar com sabedoria, né? Nos menores e nos maiores acontecimentos do cotidiano, é preciso que a gente pare e analise as circunstâncias. Analise tudo o que está acontecendo. Nunca é recomendável reagir de pronto, reagir de supetão, reagir no momento de raiva, no momento de indecisão. Precisamos parar, pensar. Por mais difícil que seja, por mais que aquilo esteja nos doendo profundamente, a gente precisa parar para poder tomar a atitude acertada, fazer uma prece, refletir, pedir orientação do mentor ou da mentora espiritual de cada um de nós, pedir inspiração de Deus. Nós não precisamos de nenhum interventor para fazer isso, nós podemos e devemos fazer diretamente, para que a gente entenda e absorva as instruções esclarecedoras que elas vão nos ajudar a tomar as decisões corretas, a seguir o caminho correto. Precisamos compreender as lições que a vida nos traz. Se eu já passei por isso uma vez, eu vi que aquilo aconteceu e qual foi o desdobramento a partir das minhas atitudes, então eu preciso aprender com aquele exemplo e não repetir o erro. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né? Porque olha só, quem contrai dívidas com as leis de Deus vai ter que responder. Então, se eu sou ofendido e ofendo na mesma proporção, eu criei uma dívida. Eu não dei a outra face, que é perdoar, que é seguir em frente, que é tentar compreender a circunstância e seguir em frente de forma caridosa. É mesmo que atravessar uma rua sem prestar atenção no trânsito, né? Quando a gente faz isso, a gente se arrisca a sofrer um acidente, que pode ser leve, médio ou grave, muito grave e levar à morte. Então a vida é assim, o trânsito da vida, são as leis do trânsito da vida são as leis de Deus, que a gente precisa atentar para elas, perceber os sinais, cumprir essas leis com rigor, para que a gente possa seguir com segurança e tranquilidade na nossa caminhada. Assim é na vida moral. A vida moral de cada um de nós precisa desses momentos de reflexão, de recolhimento, de profunda empatia, mesmo com aquele que tenta nos prejudicar, com aquele que tenta nos fazer mal, com as circunstâncias que são dificultosas para a nossa ação. Então, vamos refletir sempre, sobre quais são os nossos compromissos com a vida, os nossos deveres verdadeiros, quais são as tarefas, as necessidades profundas que nós temos de evolução. Isso vai nos nortear. Toda vez que acontecer um infortúnio que nos tire o foco dessa caminhada junto a Jesus, vamos pensar, peraí, qual é o meu verdadeiro compromisso nessa vida? Quais são as minhas tarefas diante das leis de Deus?
e quais são as minhas necessidades reais para que eu possa seguir nesse caminho. Então, foco nisso e vamos tratar os infortúnios como passagens de aprendizado em nossas vidas, porque todos nós temos essas passagens, né? Aí sim a gente vai nos prevenir, nós não vamos nos prevenir contra as imprudências, contra os disparates que a gente comete ao reagir de forma impensada a qualquer situação. Olha, Jesus foi muito persuasivo, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24, ele diz: Atentai, vós que ouvis. Portanto, vós que ouvis a palavra de Jesus, nós todos, que queremos abrir nossos corações para ela, então atentemos para o caminho, atentemos para aquilo que ouvimos, para que a gente não incorra nesses erros que vão nos trazer sofrimento. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço muito a sua atenção. É com muita alegria que a gente está aqui fazendo essa conversa e gostaríamos que você acompanhasse o nosso canal, curta, compartilhe as palestras de todos os palestrantes, comente para que o nosso canal ganhe mais visibilidade e essas mensagens possam ser compartilhadas com mais pessoas no mundo todo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima oportunidade.